Conceito de família. Primeira parte. Docilar. Nessas palavras encontra-se um som que indica claramente como deve ser um lar que o ser humano constitui aqui na Terra. A expressão já é bem certa, como tudo o que a palavra dá aos seres humanos. Contudo, também aqui, o ser humano torceu o sentido claro e o arrastou consigo na decadência. Despojou-se assim de um apoio após outro, que lhe podiam dar segurança na existência terrena, e tudo quanto havia de puro na origem foi fortemente turvado pelas conceituações erradas das criaturas humanas, e muitas vezes até criminosamente transformado num charco que evoluiu numa vala comum das almas. Disso faz parte também o conceito de família, em sua forma de até agora, que tão frequentemente é louvado e salientado como algo nobre e íntegro, de elevado valor, como algo que proporciona ao ser humano grande apoio, que o fortalece e beneficia, tornando-o um respeitável cidadão terreno, que, seguro e protegido, está capacitado para a luta pela existência, como hoje os seres humanos gostam de denominar cada vida terrena. Mas, como sois tolos, ó seres humanos, como é estreita e limitada a vossa visão sobre tudo, principalmente sobre aquilo que se refere a vós e à vossa peregrinação através das criações. Exatamente o conceito de família, tido por vós em tão alta conta, é uma daquelas armadilhas que, com grande precisão, exige numerosas vítimas, e também as consegue, pois muitas pessoas são, sem a menor consideração, arremessadas para dentro através das leis não formuladas dos hábitos humanos e retidas nelas por milhares de braços, até que, atrofiando-se animicamente de modo lastimável, se entrosem indefesas na massa inerte que as arrasta para as profundezas de apagada impessoalidade. E esquisito, justamente todas aquelas pessoas que, com tenaz energia, procuram se agarrar a tais formas falsas, ainda imaginam que com isso sejam aprovadas por Deus como especialmente valiosas. Mas eu vos digo, devem ser consideradas como elementos nocivos que impedem o desenvolvimento e o fortalecimento de muitos espíritos humanos, ao invés de favorecer. Abri amplamente, pois, por fim, os portais de vossa intuição, para que vós próprios possais reconhecer agora o errado que se aninhou em todas as coisas e costumes que o ser humano formou para si, pois ele os formou, sim, sob o domínio do raciocínio torcido orientado por Lúcifer. Quero tentar dar um quadro que possa levar-vos mais próximos da compreensão. Ele está intimamente ligado ao grande e automático circular da criação, que, impulsionado pela lei do movimento, deve manter tudo sadio, porque somente no movimento certo podem permanecer o vigor e a força. Consideremos, pois, como deve ser na Terra e não como é agora. Então, todo o espiritual na Terra
se assemelharia a um líquido límpido que se encontra em constante movimento circular, e assim permanece, a fim de que não engrosse ou até mesmo enrijeça. Pensai também num riacho alegremente murmurante. Como é deliciosa a sua água, como é refrescante e vivificante, oferecendo refrigério a todos os sedentos, e com isso trazendo alegrias e proporcionando bênçãos no percurso que segue. Se, contudo, dessa água, aqui e acolá, uma pequena parte se separa, ao saltar de modo independente para o lado, então aquela parte que se separou fica, na maioria dos casos, logo retida e inerte, qual pequena poça, que, em sua separação, perde rapidamente o frescor e a limpidez, exalando mau cheiro, porque sem movimento, pouco a pouco se deteriora, devendo tornar-se ruim e podre. Exatamente assim é com o vibrar espiritual dos seres humanos terrenos. Enquanto este circule harmoniosamente, de acordo com a lei do movimento, sem impedimentos ou pressa, desenvolver-se-á também abençoadamente, alcançando uma força inimaginada, trazendo dessa forma continuamente ascensão, porque é favorecido ao mesmo tempo por todas as espécies de vibrações da criação inteira, ao passo que nada se lhe opõe, mas sim tudo se liga alegremente, fortalecendo de modo auxiliador a atuação. Assim foi o vibrar outrora há longos, longos tempos, e com desenvoltura saudável e naturalidade, cada espírito humano ascendia sempre mais para cima, desenvolvendo-se alegremente no reconhecimento. Agradecido, absorvia todas as irradiações que lhe podiam ser enviadas auxiliadoramente da luz, e assim fluía uma corrente refrescante de forças espirituais da água viva para baixo até a terra, e dela, em forma de agradecida adoração e como efluxo do contínuo vivenciar cheio de paz, voltava novamente para cima, para a fonte de conservação. A consequência por toda a parte foi um prosperar maravilhoso e, como um jubiloso cântico de louvor, no alegre e desimpedido circular do movimento harmonioso, soavam pela criação inteira acordes majestosos de pureza não turvada. Assim foi outrora, até que se iniciou a torção dos reconhecimentos através da formação de falsos conceitos básicos, em decorrência da vaidade dos seres humanos, trazendo com isso desordens no maravilhoso entrelaçamento de todas as irradiações da criação, que nas suas constantes intensificações terão de forçar por fim o descalabro de tudo aquilo que se ligou estreitamente a eles. A tais desordens pertence, entre muitas outras coisas, também o atual rígido conceito de família, em sua forma errada, de inacreditável expansão. Precisais imaginar isso apenas figuradamente. No vibrar e circular harmonioso do espírito em ascensão, que irradiava refrescantemente ao redor da Terra, perpassando-a luminosa e abençoadamente, em conjunto com a integralidade, e elevando-a consigo no forte anseio pela luz,
formaram-se repentinamente interrupções, devido a pequenas condensações que circulavam conjuntamente apenas de modo indolente. Tal como numa sopa que está esfriando, onde a gordura se separa ao coagular. É para vós talvez mais compreensível ainda se eu comparar o processo com o sangue doente, que, engrossando-se aqui e acolá, pode apenas ainda preguiçosamente fluir pelo corpo, impedindo assim o perpulsar indispensável e conservador. Nessa imagem reconheceis melhor o fundamental e sério significado do pulsar espiritual na criação, o qual encontra no sangue do corpo terreno como uma pequena cópia a sua expressão mais grosseira. Para vós é mais claramente compreensível do que a imagem da sopa e do riacho murmurante. Como comparação adicional, também pode ainda servir a de que numa máquina bem lubrificada sejam lançados grãos de areia estorvantes. Logo que o conceito de família, em si natural, se desenvolve doentia e erradamente, ele tende a atuar de modo obstrutivo e rebaixador no indispensável vibrar da lei do movimento alegre em direção às alturas, pois o atual conceito de coesão familiar tem como fundamento apenas a educação e a conservação de vantagens materiais e também comodidades, nada mais. Assim se originaram, pouco a pouco, os aglomerados familiares, que sobrecarregam e paralisam todo o vibrar espiritual, e que, em suas esquisitas espécies, nem podem ser denominados diferentemente, pois aqueles que a isso pertencem atam-se mutuamente, penduram-se um ao outro, formando assim um peso que os mantém embaixo e os arrasta cada vez mais para o fundo. Tornam-se dependentes uns dos outros e perdem gradualmente a individualidade específica que os caracteriza como espirituais e que por isso também os compromete à mesma. Com isso, afastam descuidadamente o mandamento da vontade de Deus destinado a eles e se tornam uma espécie de alma coletiva, algo que, devido à sua constituição, nunca poderão ser na realidade. Cada um se intromete no caminho do outro, querendo muitas vezes até determinar, e assim amarra fios indestrutíveis e ligadores que os agrilhoam uns aos outros, oprimindo-os. Dificultam o indivíduo, no despertar de seu espírito, de se desligar disso e seguir sozinho seu caminho, no qual pode se desenvolver e o qual também lhe está traçado pelo destino. Assim, torna-se-lhe impossível libertar-se de seu karma para a ascensão de seu espírito desejada por Deus. Tão logo ele apenas queira dar o primeiro passo no caminho para a liberdade de seu espírito, o qual será o certo só para ele e sua maneira de ser, não porém simultaneamente para todos aqueles que se denominam membros da família, imediatamente se levantam gritarias, advertências, pedidos, recriminações ou também ameaças de todos aqueles que assim procuram puxar de volta esse ingrato para o domínio de seu amor familiar ou de suas concepções.
o que não se faz nesse sentido, o que não se argumenta, principalmente quando se trata das coisas mais valiosas que um ser humano possui, como a força de resolução de sua livre vontade, no sentido espiritual que lhe foi dada por Deus, e também necessária, pelo que unicamente Ele e ninguém mais será levado à responsabilidade pela lei da reciprocidade. Continua na segunda parte.